Olá, queridos amigos, estamos novamente aqui para conversar com os companheiros, amigos, irmãos de doutrina espírita, irmãos de outras crenças religiosas, de outras correntes religiosas, que na verdade nós podemos pertencer a correntes religiosas diferentes, mas a crença em síntese é a mesma. Nós seguimos sempre o Mestre Jesus. É claro que há diferença às vezes em doutrinas, mas a essência é o amor. A essência é a mensagem trazida pelo Mestre Jesus, para que nós possamos então, nesta irmanação de pensamentos, ajudarmos o planeta que nós vivemos, a sociedade em que nós estamos inseridos. Portanto, quando eu falo irmãos, eu estou abrangendo a todos os nossos amigos, companheiros, aqueles que confessam uma religião e aqueles que não a confessam. Há várias pessoas que não vão a igreja alguma, mas que, na verdade, agem como muitos cristãos não agem, que atendem ao próximo, que faz ao próximo aquilo que gostaria que lhe fosse feito. Então, estes são os verdadeiros seguidores do Mestre Jesus. As igrejas, as doutrinas, nos servem como orientação. Então, a doutrina espírita nos ensina que boa é a religião, que faz homens de bem. Alguns interpretam de forma um pouquinho diferente, dizem, todas as religiões são boas. Eu não entendo assim, perdoe-me aqueles que entendem. Eu entendo que toda religião que faz homem de bem é boa. O que é ser homem de bem? É a gente buscar a verdade e exercitá-la, praticando. Então, sem fanatismo, sem achar que a nossa religião é a melhor de todas, e fazer a segregação religiosa. Só é irmão aqueles que confessam na minha igreja, só é irmãos aqueles que pensam como eu penso. Não, não é assim. Deus nos criou a todos de forma igual. A doutrina espírita nos ensina que, na essência, nós somos criados exatamente iguais, que é o princípio inteligente. Só que Deus nos deu 3 atributos importantes, que é a inteligência, a razão e o livre-arbítrio. Através desses atributos é que nós fazemos a nossa caminhada. Nós vamos nos primeiro elaborando, desde lá os reinos inferiores, inaugurando no reino hominal, já com um pensamento contínuo, já procurando instrumentos para a autodefesa, até chegarmos à condição de espíritos jamais civilizados, fazendo parte de uma sociedade organizada. E daqui para frente, até um dia nós chegarmos à condição de espíritos puros. Então, quando alguém pergunta qual é a sua religião, nós falamos, eu sou espírita, outro fala, eu sou católico, outro fala, eu sou protestante. Que interessante que as pessoas falam assim, qual é a sua religião? Eu sou evangélico. Tudo bem, o que é ser evangélico? Outro dia ainda me fizeram essa pergunta. É seguir o evangelho. Mas se eu, muitas vezes na minha pregação, só prego o Antigo Testamento, eu estou sendo bíblico, não evangélico. Há uma diferença entre Bíblia e Evangelho, eu até já falei aqui. É importante entendermos isso. A Bíblia é um livro extraordinário, relata momentos maravilhosos, mas também há suas fantasias, suas histórias, suas alegorias, há textos que precisam ser muito bem analisados para serem compreendidos. Mas claro, o livro dos Hebreus, certo? Que antes deles
ou antes da Bíblia já existiam outros livros, como os Vedantas, né, os livros dos mortos, o Bhagavad Gita, já existiu, já havia civilizações que antecederam os hebreus e que tinham as suas adorações, as suas divindades, e alguns já trazendo a ideia do Deus único, mas isso se reforça para nós com Abraão, quando ele sai de Ur da Caldeia, em busca da terra prometida, e levando a mensagem do Deus único, o exemplo da fé. É com Abraão que começa a ideia do Deus único, a fé, e depois se fortalece com Moisés, quando, então, toda a sua saga, segundo também a Bíblia, mas, na verdade, o Deus que nós encontramos no Antigo Testamento, não que não seja o Deus verdadeiro já à época, mas o Deus que é trazido no Antigo Testamento é um Deus diferente do Deus que Jesus nos apresenta. Porque lá o Deus é vingativo, o Deus se arrepende, o Deus protege um povo e manda massacrar o outro. Então esse é o Deus que nós encontramos via de regra no Antigo Testamento. O Deus que Jesus nos traz é o Pai Celestial, o Deus amoroso, o Deus justo, aquele que nos ampara e que nos fortalece, não nos desampara. Então, temos falado aqui, eu creio que vale repetir, Deus não castiga ninguém, mas Deus não perdoa ninguém. Deus nos dá a oportunidade para nós nos perdoarmos. Tanto é que a oração que Jesus ensina, Pai, perdoai as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Pensemos bem, se Ele nos perdoa como nós perdoamos nossos devedores, primeiro temos que perdoar para sermos perdoados. Se nós perdoarmos, significa tiramos de nós a queixa, a mágoa, o ódio, o desejo de vingança. Em fazendo isso, nós estamos nos perdoando. Mas então foi Deus que perdoou? Não. Deus nos deu a oportunidade para nós nos reformularmos, para retirarmos de nós aquilo que nos fazia mal. Perdoar é isso, é curar-se. Aí nós podemos lembrar de Jesus, quando ele está em Jericó, e lá havia um cego, chamava Bar, que era filho de Timeu, logo conhecido Bartimeu. Bar significa filho, Timeu era o nome do seu pai. Ele então era conhecido como Bartimeu. E ele viu aquele movimento todo, percebeu, não viu porque ele era cego, mas ele percebeu aquele movimento todo e começou a perguntar: o que está acontecendo? O que está ocorrendo? E falaram: é Jesus, o Nazareno. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi! Jesus, cura-me! Jesus, tenha piedade de mim! Jesus! Então aqueles que iam à frente de Jesus falaram: cala-te! Não faça alarde, fica... Ele continuava gritando mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim! Jesus parou e disse: tragam-me este homem. Vamos só observar, farei um parênteses aqui, observar o seguinte. Jesus disse: tragam-me esse homem. Ele não foi lá onde estava o cego. Por que será? Porque o cego tinha que fazer a sua parte, ir a Jesus. Então levaram o cego a Jesus. Jesus, contemplando-o, perguntou: o que queres que eu te faça? Diz: que eu enxergue, Senhor. E Jesus diz: a tua fé te salvou. Esse texto está em Lucas, no capítulo 18, dos versículos 35 a 43. Então,
aqueles que puderem consultar o Evangelho, dá uma analisada. Mateus fala de 2 cegos, Lucas fala de 1. Eu prefiro ficar com Lucas nesse caso. Era porque Jesus perguntou a ele: o que queres que eu te faça? Não consta que havia um outro cego e que também ficasse curado, segundo essa narrativa. Então, mas Jesus pergunta: o que queres que eu faça? Se Jesus não sabia, é claro que Jesus sabia. Mas Jesus queria ouvir da boca daquele homem a sua vontade de ser curado. E ele então foi curado. E é claro, saiu todo feliz da vida. Jesus nos pergunta a cada instante, queridos amigos, irmãos: o que queres que eu faça? E nós poderíamos responder nesse instante: que eu possa enxergar, Mestre Jesus, não com os olhos da carne, com os olhos da alma, enxergar o amor, a caridade, para que possamos levar aqueles que caminham conosco e muitas vezes ainda de forma difíceis, com sofrimentos, com pés sangrando, levar essa paz, a esperança e a fé. Jesus quer que nós sigamos os seus passos, mas Ele não caminha os nossos passos. Vamos a Ele. Quando despertamos para essa verdade, quando entendemos que somos filhos de Deus, num processo evolutivo, a cada dia procurando extirpar um defeito que carregamos no alforje da nossa existência, colocando uma virtude, nós estaremos nos aparelhando para a nossa caminhada quando empreendermos a viagem à pátria espiritual. Não sabemos qual é o momento. Não sei se será hoje, amanhã, ou ainda há uma década. Na minha idade, já falar em uma década é um tanto de ousadia, mas não sei quanto. É importante que a cada dia, cada instante, nós possamos buscar essa transformação, corrigindo os nossos defeitos. Mas quais são os meus defeitos? São vários, eu tenho certeza, tem se tratando desse que vos fala. É difícil, mas nós nos reconhecemos nos nossos ímpetos. Quando alguém se dirige a nós com palavras que não gostamos, aquele 5 minutos que falamos, que é menos que isso, é um segundo, é naquele ímpeto é que nós nos reconhecemos, é aquilo que nós somos. Estar falando aqui com os irmãos, nesta suavidade, é maravilhoso. O coração pulsa amor. Há uma energia positiva nos envolvendo. Tenho certeza que os bons espíritos estão presentes, os anjos, da Igreja Católica, que não deixa de ser os bons espíritos, estão presentes. Eles estão presentes quando o padre está no púlpito pregando o amor. Está no púlpito quando o pastor bem intencionado está levando a mensagem do amor. Porque eles agem nas criaturas de bem. Os espíritos superiores não têm religião. Logo, nós necessitamos das religiões como freio, como instrumento orientador da nossa caminhada. Mas um dia nós falaremos:
não preciso mais de religião, porque eu avancei para a universalização do amor. Então, queridos amigos, que pensemos em Jesus. É o nosso mestre por excelência. E perguntemos a Ele hoje: Mestre, o que queres que eu faça? Foi essa pergunta de Saulo de Tarso a 300 metros da cidade de Damasco. Quando ele ia para aprisionar Ananias, que era o líder dos seguidores do carpinteiro, ainda não eram chamados cristãos. Quando ele se aproximava de Damasco para aprisioná-lo, Jesus o encontra. Tamanha é a luz que ele não suporta e cai de sua montaria. E uma voz ele ouve: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo não questionou, só perguntou: Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo não ousou questionar, mas fez a pergunta: Que queres que eu faça, Senhor? Vai à casa de Judas, na rua direita, e lá eu te direi o que fazer. E nesse ínterim, Jesus vai a Ananias e determina que ele vá à casa de Judas e encontre com Saulo de Tarso. É o mais belo encontro do perseguido com o perseguidor, porque lá ele tira a cegueira de Saulo, que está por 3 dias cego, desde o momento do encontro com Jesus. E ele tira como quem tira escama dos olhos, e Saulo volta a enxergar. Mas antes, Ananias questiona Jesus: Mestre, esse é o que nos persegue. E Jesus diz a ele: Não, Ananias, este é o meu vaso escolhido. E Saulo é realmente o maior propagador da mensagem do Mestre Jesus à sua época, numa extraordinária jornada, levando a mensagem do Mestre Jesus em vários lugares. Queridos amigos e irmãos, que Jesus nos abençoe, que tenhamos uma noite e um dia feliz e que a paz reine em nosso coração.